Saúde é Pública. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Saúde é Pública, o podcast da Faculdade de Saúde Pública da USP. Os acidentes com escorpiões viraram um sério problema de saúde pública no Brasil. Só em 2023 foram mais de 200 mil casos notificados, a maioria no Nordeste e Sudeste. A taxa de letalidade também aumentou, especialmente em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Bahia. E o principal motivo é a demora no atendimento. Neste episódio, vamos entender por que esses acidentes estão crescendo no Brasil. Eu conversei com o biólogo Paulo Goldoni, do Instituto Butantan, que aproveitou para desmistificar algumas crenças e desinformações sobre o tema, elucidando as formas de como lidar com o problema no caso de acidentes. Oi, Paulo, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente vai falar hoje sobre escorpiões. Silvia, agradeço o convite da Faculdade de Saúde Pública da USP. Meu nome é Paulo, eu sou biólogo aqui das coleções zoológicas do Instituto Butantan. Então, Paulo, que legal, muito prazer falar com você. Vamos começar falando sobre os habitats preferidos dos escorpiões, considerando o meio rural e também o meio urbano. A gente falando assim de habitats, também assim falar um pouco sobre que lugares que ele prefere ficar, sabe, escondido. Tá, bom, o que acontece então, esses animais perderam o habitat natural, que a gente chama aí popularmente de zona rural, é um animal obviamente de mata, não tinha esse contato urbano, a malha urbana cresceu sem controle algum, isso infelizmente é uma característica para as várias cidades do nosso país. Os escorpiões têm um grau de adaptação muito elevado, eles precisam de abrigo e alimento, que a gente acaba oferecendo isso em ambiente urbano, e se a gente for colocar hoje um ambiente preferido, eles estão muito mais dispersos pelas galerias pluviais, galerias de esgoto do ambiente urbano, né? E quando eles saem desses ambientes ditos assim, vamos dizer, fixos para eles, assim, eles acabam adentrando em residência ou via uma boca de lobo, ou via os ralos, toda essa parte que a gente tem de eliminação de ambientes, né, seja o esgoto, seja a galeria pluvial, por exemplo, são locais que eles acabam servindo de entrada para escorpiões, e então em busca desse alimento e abrigo, eles acabam adentrando as nossas residências e acabam ficando nos mais variados ambientes possíveis, né? Frestas é o mais comum que a gente vai poder delimitar para esses animais devido ao pequeno tamanho, eles não fazem barulho, né? Eles não emitem sons, são difíceis de ver porque um animal adulto hoje, que a gente encontra das espécies particularmente, que é tido cerulato, escorpião amarelo, ele não vai passar de 7 centímetros, isso quando adulto, né? E jovem pelo seu porte aí, 1,5 centímetro, 2 centímetros, dificilmente a gente acaba vendo um animalzinho como esse, e qualquer tipo de fresta e vão, ele acaba ficando no ambiente urbano, infelizmente. É importante dizer que também no ambiente urbano, locais que têm um material inerte, tijolo, madeira, telha, gesso, escorpiões acabam ficando nesses ambientes em busca de alimento e abrigo, né? Particularmente hoje, embora a gente bata muito na tecla que escorpiões se alimentam de baratas, pode ocorrer também autopredação. Não há uma organização social, né? Então, não é como os insetos que o pessoal, escorpião faz ninho, né? Vou procurar um ninho de escorpião. Não, eles podem ficar num ambiente aí, numa quantidade exacerbada, 50, 100, 150, 200 indivíduos podem ser encontrados em terrenos baldios, por exemplo. E esses locais que você tem esse material acumulado, você tem um controlezinho de temperatura, você tem inseto que aí sim vai fazer ninho, né? Escorpiões são aracnídeos, é importante a gente frisar isso, deixar isso muito claro para a população, tem um comportamento diferente. Então, quando você tem uma baixa oferta de alimento para esses animais, no caso, a predação para insetos, particularmente baratas, pode ocorrer uma autopredação. Os escorpiões podem predar um outro escorpião. Então, isso também acaba favorecendo que o animal tenha uma possibilidade de sobrevivência muito elevada, né? Eles ficam só em lugares escuros ou eles saem pelo sol, em qualquer lugar claro, escuro, como que é? Vamos lá, então assim, o que nós sabemos, os escorpiões têm hábitos noturnos, ok? Só que eles não têm essa característica, vamos pensar como nós, mamíferos, vertebrados, que precisa de sono. Então o escorpião, o que acontece durante o dia, ele baixa
um pouquinho o metabolismo dele, não impede que ele se locomova, possa causar acidente, possa se alimentar, mas à noite ele tem um pico aí de atividade, vamos dizer assim, que é onde eles têm uma atividade muito mais intensa do que durante o dia. Essa incidência de luminosidade, seja ela solar ou mecânica de uma sala, por exemplo, uma lâmpada, isso acaba não sendo muito interessante para o escorpião. O escorpião não consegue fechar os olhos, né? Ele é totalmente aberto, esses olhos, essa incidência luminosa faz com que ele busque, então, um local que ele possa ficar dentro ou inserido para que não tenha diretamente vamos dizer assim, essa ligação direta com a luminosidade. Então, ambientes escuros é uma preferência para esse animal. E aí você falou que ele se adaptou muito ao ambiente urbano justamente pela oferta de alimento, abrigo e água, né? Ele também Exatamente. bebe água, ele prefere água Sim. limpa ou suja? Não, na realidade, assim, o escorpião, ele pode utilizar a água está presente em qualquer ser vivo, né? Então, na alimentação, quando ele se alimenta também de insetos ou de outros escorpiões, ele acaba utilizando a água resistente no corpo desses próprios animais. Mas ele pode beber água, obviamente, de qualquer ambiente que favoreça que tenha esse ambiente com água. Então, ele pode tanto beber essa água que a gente chama de água suja para nós, não seria para um Nossa. escorpião no caso. Quem trabalha com escorpião brinca o seguinte: quando joga uma bomba atômica que vai sobreviver barata, sobrevive escorpião também para comer a barata, entendeu? Exato. Inclusive ele se autorreproduz, né? Isso, É. Silvio. O termo correto é partenogênese, tá? Uhum, Não é exclusivo de escorpião, muitos uhum, animais fazem esse tipo de reprodução. Então, devido a uhum. esse tipo de reprodução, onde há é como se fosse uma maquininha de Xerox, tá? As fêmeas ligam essa maquininha de Xerox e nascem outros escorpiões. Ah, é só Então, fêmea que faz isso? exatamente. Nós temos dois tipos Ah, de partenogênese, tá? Tem a partenogênese ah, que vão nascer só fêmeas, e tem partenogênese que vão nascer machos e fêmeas, tá? Isso realmente hum, pode acontecer. No caso, a espécie Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, que hoje é considerado um problema de saúde pública, né? Essa espécie já não. Quando eles têm essa reprodução, o que vão nascer são fêmeas apenas. Isso, quando a gente vai pensar na distribuição desse animal, é o que nos responde o porquê que você encontra escorpião amarelo, Titius cerulatus, em praticamente todos os estados do nosso país, tá? Com exceção da Amazônia ainda, a gente não tem uma população descoberta ainda lá para dizer que escorpião ocorre nesse estado. O restante deles, nós temos populações muito bem estabelecidas. Então, devido a esse tipo de reprodução, esse é o mote do problema que a gente encontra para a distribuição tão fácil para escorpião tá. amarelo Titicerulatus. Então, assim, a partir da partenogênese, então ele se reproduz. Eu já vi uma foto que tinha um grande e vários pequenininhos em cima, quer dizer, era um momento que ele tinha Isso. se reproduzido, então, né? Exatamente. Então, isso é importante dizer, se assim, escorpião não tem um estágio, ele vai botar um ovo, esse É. ovo vai eclodir um. Não, os filhotes nascem prontos, sobem nas Nossa, costas das mães, depois da primeira troca de pele, que pode aí chegar até seus 30 dias após o seu nascimento, eles vão descer das costas das mães e têm vida livre. Aí eles partem para alimentação, para buscar outros ambientes e acabam então fazendo com que essa distribuição espacial seja muito ampla. E outro ponto somos nós, seres humanos, que acabamos carregando esses animais e levando para outros ambientes. Como que a gente faz isso? Caixa de fruta, material de construção, a gente acaba levando esses escorpiões. Então, como eu falei anteriormente, eles não liberam som, não liberam cheiro, não são pesados, então não muda o que está sendo carregado, e eles são levados do Oiapoque ao Chuí, aí, graças às nossas distribuições que nós temos via férrea, ou, quer dizer, hoje, né, atualmente são mais pela rodovia, mas anteriormente era por linhas férreas que acontecia muita distribuição de escorpionismo para o Brasil. aí a gente queria saber se algum tipo de substância, como álcool, detergente ou mesmo inseticida, se pode afastar de ver. Isso é verdade, é mito, é mentira? Então é o seguinte, comprovado cientificamente, nós não temos nenhuma medida de aplicação de produto químico que vai definir em afastar ou eliminar o escorpião. O que é Uhum. comprovado é que o produto aplicado no animal oferece óbito a ele, ele vai morrer, e É. aí ele tem uma eficácia. Só que isso não é controle, tá? Então, Ah, o que sim. nós necessitamos, é necessário fazer são estudos muito bem acompanhados, com desenhos muito bem feitos, para que o produto que a gente já sabe que em laboratório, aplicado no animal, ele morre,
aplicado em diferentes contextos do nosso país, ele tenha uma eficácia. Então, assim, de novo, o produto, seja ele de qual for a sua classe química, ele é comprovado, ele é liberado para você utilizar, ele vai matar o escorpião. Agora, nós não temos nenhum estudo feito como acontece com vacina, com remédio, Certo. que é muito bem testado e tem uma eficácia, que a gente vai falar assim, olha, joga o produto X ou joga o produto Y, que ele vai acabar com o escorpião, vai impedir que ele entre Ah, na sim. residência, no hospital. Isso nós não temos. Entendi. Ele pode morrer, mas não funciona como controle. Por exemplo, eu colocar num ambiente e funcionar para afastar. Então, não serve como controle, por exemplo. Comprovado cientificamente, nós não Tá. temos nada ainda nesse aspecto, infelizmente. E a questão das galinhas, é verdade mesmo que elas podem contribuir com a redução das populações ou então na prevenção? São dois pontos que a gente tem que trabalhar. Então, assim, o escorpionismo, Silvia, ele é multifatorial. Você pode ver que a gente já abordou a biologia do animal, que já envolveu o comportamento dele, a alimentação dele, a fisiologia dele. Agora a gente vai falar de predação. Galináceos, em geral, eles predam escorpiões. O problema, alguns dos problemas existentes são o tempo disso, quando eu falo tempo, é tipo dia e noite. Então, galinhas são animais noturnos, escorpiões são animais noturnos e galinhas são diurnos. No ato de ciscar, essas galinhas, se acabar encontrando escorpião, elas vão predar, elas conseguem predar, tá? Um ponto que não se vê discutindo e sempre é falado sobre jogar, vou colocar galinhas no meu terreno, ok. Só que a gente precisa ver, dentro da lei municipal, de cada município, o zoneamento, se é possível ou não, e a quantidade desses galináceos, Sim. ok? Então, assim, eu não consigo simplesmente, eu posso jogar a galinha lá, vou jogar a galinha, e eu posso ser multado. Então, eu corro esse risco. Então, assim, quando a gente vai falar da predação animal em si, perfeito, ele preda, ele vai se alimentar de escorpião. Agora, não é efetivo, então a gente fala que é paliativo, Exato. É um tá? paliativo, porque também ela não vai comer uma quantidade tão grande que possa fazer realmente um controle efetivo, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas, eu nunca vi uma galinha acordar e falar, bom, hoje a meta é 20 escorpiões e eu não me chamo galinha. Isso a gente, infelizmente, o bicho não vai fazer isso. Quer dizer, como controle também não é algo efetivo, também não serve. Isso é um Então, problema, assim, porque entra nesse ponto do zoneamento, tá? Se isso é muito importante dizer para as pessoas. sim, Então, é importante que cada munícipe saiba do zoneamento da sua cidade e o é, bairro que está inserido para ver, para utilizar galináceos, para se pode ou complementar. não. Claro. Agora, o que deve e o que não deve ser feito ao encontrar um escorpião? Bom, a primeira coisa, eu nunca vou tentar manipular um escorpião com mãos sem proteção, né? Eu tenho que ter uma mínima proteção na minha mão. Então, o que nós sabemos é que luvas de raspa de couro, elas oferecem um grau de proteção muito grande, mas mesmo assim eu não vou utilizar minha mão, né? Eu vou utilizar sempre um frasco, de preferência de plástico, para evitar que quebre se for vidro e tenha outro tipo de acidente, para retirar aquele escorpião do local, tá? Então, isso é a principal coisa que eu vou fazer. Se eu for manipular, eu vou ter que proteger as minhas mãos, perfeito? O que, obviamente, é importante que seja feito é que se eu retiro, a gente faz uma continha, tá, Silvio? Então, assim, ó, um escorpião, ele pode se reproduzir pelo menos 4 vezes no ano, tá? Nossa. Uhum. Desses 4 a reprodução, cada uma delas, ela pode ter pelo menos 20 filhotes, Meu tá? Deus. E aí, desses 20 filhotes, depois de um ano, tá todo mundo adulto. E vai fazer a mesma coisa. E vai fazer a mesma coisa. Então, é exponencial. Então, eu tenho que entender que a pessoa fala, eu eliminei um escorpião. Não, você não eliminou um escorpião. Você eliminou probabilidade de outras gerações, muitas gerações, de nascerem naquele ambiente que você encontrou o animal. Tá? E Uhum. hoje, infelizmente, devido a essa característica da partenogênese do animal, as pessoas estão utilizando os termos de infestação e de praga, que é o que acaba ocorrendo com essa espécie que é o Titus cerulatus. Então, assim, importante é retirar daquele ambiente. Então, eu consigo acionar os órgãos competentes. A competência é do município através de centro de controle de zoonoses ou por outros órgãos, bombeiro, Guarda Civil Ambiental, Polícia Militar Ambiental, eles podem acabar retirando, se você coletou aquele animal, eles podem retirar daquele local para você, ele pode fazer isso. Ou você, munícipe, pode encaminhar você mesmo para esses locais específicos Uhum. que você acabou coletando.
Então, isso é o mais importante a ser feito, retirar, sempre com proteção nas mãos para evitar um Hum. acidente. Você falou da picada, eu lembrei se a galinha for picada, voltando naquele assunto da galinha, ela morre? Não, a gente já tem artigos publicados vendo que a galinha consegue, na realidade, ela nem acaba sendo picada, porque ela é tão específica que ela vai direto numa estrutura do corpo do escorpião, que é onde ele causa o acidente, que é o aguilhão ou ferrão, ela acaba tirando aquilo ali, já pega o escorpião e engole de uma vez. Caramba, que rápida! Ela é muito precisa no ataque ali. E legal. Então, mas assim, falando de matar, a gente pode pegar um objeto pesado e matar que nem uma A barata, famosa assim? chinelada? Pode, a famosa chinelada funciona para escorpião, né? Ele é um invertebrado como outro qualquer, como uma barata que a gente acaba matando em casa, coisas do gênero. O que é Mas aí tá o importante risco, né? Porque ele é rápido também, né? ele é rápido, mas ele não é tão. A chinelada é bem eficiente. O que é importante a gente colocar aqui também, Silvia, que é o seguinte: se as pessoas acabarem coletando esse animal vivo e conseguirem encaminhar para os órgãos competentes, encaminhar, por exemplo, para o Instituto Butantan, que é o local que eu estou inserido, nós somos produtores de soro. Então a gente precisa do animal vivo para extrair o veneno para fazer soro. Então, se Hum. o munícipe da Grande São Paulo, que a gente tem que falar, infelizmente, devido ao aspecto geográfico, né, dessa Grande São Paulo, da região que, por exemplo, vai até Campinas, ou um pouco além, a prefeitura conseguir encaminhar para nós esses escorpiões, nós vamos retirar o veneno desse escorpião para produção de soro. Então, assim, Uhum. além da chinelada, que é super compreensível de quem encontrar esse animal em casa, ok, eu não sou um eco chato, tá? Eu entendo praticamente como as pessoas podem acabar se sentindo. Entretanto, eu tenho que frisar isso, deixar claro para as pessoas. O soro só existe porque a gente retira o veneno do animal vivo, tá? Então, Uhum. a gente, como instituição e produtora, a gente precisa do animal vivo em mãos para ter essa produção em dia para encaminhar ao Ministério da Saúde para poder distribuir esse soro para o país como um todo. Sim, mas tem toda uma técnica para capturar, né? Eu estava vendo no site, se não me engano, da Secretaria de Saúde, assim, tem todo um jeito de fazer. Eu acho complicado, mas você acha que dá para explicar um pouquinho como que é essa técnica de Pode, capturar por ele? exemplo, olha, o que a gente utiliza? A gente sempre vai utilizar uma pinça longa. Nós trabalhamos com pinça de pelo menos 20 Pois centímetros. é, Se eu não tenho essa pinça em casa, se não é um isso. acessório que eu consigo ter em casa, eu vou Uhum. utilizar um pote de sorvete vazio, uma tampa de sorvete, eu consigo empurrar esse animal para dentro desse pote, tá? Ah, Sempre alguma coisa plástica, sempre plástico. É muito certo. importante para evitar que quebre, o animal fuja, a pessoa se corte ou coisa do gênero. Eu consigo colocar em caixas, né? Hoje, caixa plástica, aí nós temos hoje, devido ao mercado pet, todo mundo tem uma caixinha plástica que envolvendo alguma coisa de gato ou cachorro que acaba ficando em casa. Essa caixinha, se você furar a tampa, colocar um algodão com água, o escorpião consegue ficar nesse ambiente por pelo menos 25, 30 dias para você encaminhar até as zoonoses do seu município, tá? Então você consegue retirar desse ambiente. Então essa é uma maneira de coleta com uma luva de proteção nas mãos, porque o É. ferrão do escorpião não atravessa o material. Então você tem uma proteção para esse local para poder empurrar aquela tampinha, o escorpião lá e encaminhar para um órgão competente do seu município, tá? Aí a gente estava falando no caso de picada, né? O que que deve Uhum. ser feito, o que não deve ser feito de O que deve ser imediato. feito, Silvia, é lavar com água e sabão e encaminhar diretamente ao pronto atendimento. O que não deve ser feito? Eu não faço torniquete, eu não rasgo, eu não tento chupar veneno, nada desse Uhum. negócio de senso comum. Mas o principal, Silvia, que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas é não fazer automedicação, por quê? Picada de escorpião dói, tá? É um veneno neurotóxico, então o local da picada dói. Vou dar um exemplo para você. Se eu tomar uma picada na ponta do meu dedo, essa dor pode irradiar para o meu braço inteiro, Nossa. ok? E se eu faço uma automedicação, eu mascaro o sintoma quando eu vou para um pronto atendimento, ok? Hum. E aí eu chego com um caso que pode ser grave, principalmente com crianças, e aí você mascara essa clínica que é apresentada para o médico. Então, o que não fazer, Silvia, é não automedicar. Papais e mamães que estão nos ouvindo, não façam medicação no filho. A criança vai chorar, vai doer, é nítido. Não tem picada de escorpião que não provoque dor, tá? Isso é muito importante Tá. a gente dizer. Então, assim,
eu tomei a picada de escorpião, eu lavo com água e sabão e vou para o pronto atendimento médico. Se eu tiver com o escorpião no ambiente, eu conseguir coletar aquele escorpião, é muito importante também, porque eu identificando o escorpião que causou o acidente, 50% do tratamento está feito. Eu já dou essa notícia para o médico, vamos lá, eu estou com o Tite cerulatus na minha mão, eu estou com esse bicho lá, o médico vai ter uma conduta. Se for um outro escorpião que não oferece risco, o médico vai ter outra conduta. E você tem algum dado sobre mortes? A mortalidade ela vem sempre do Ministério da Saúde, é o órgão competente, ele tem uma alimentação vinda das secretarias estaduais. Então, toda a secretaria estadual, porque o acidente é compulsório. Então, quando acontece o acidente, eu tenho que notificar. É obrigatório que o profissional de saúde faça isso no pronto atendimento. Então, assim, por que a gente fala que crianças e idosos são grupos extremamente vulneráveis? Criança, devido à massa. Quanto menor a criança, mais rápido é o envenenamento. Tá? Então, por isso que a gente fala, crianças até 20 quilos tem que ser um pronto atendimento, tá? Idoso é porque já entra no aspecto, então, da nossa, vamos dizer, proteção natural, tá? Então, nosso aspecto imunológico, vamos dizer assim. A gente vai envelhecendo e vai perdendo algumas propriedades de defesa do nosso corpo. Então, isso pode acarretar numa complicação para esses idosos. E também, que é muito importante deixar a gente frisar aqui, pessoas que têm comorbidades. Depois da Covid-19, nós olhamos então para comorbidades em geral e vemos que elas são plataformas, catapultas, portas, vamos usar qualquer sinônimo aqui, que pode ter um quadro clínico muito pior devido a uma toxina, a um vírus, a uma bactéria. Então, pessoas que têm comorbidade também têm que procurar um pronto atendimento o quão rápido isso for possível dentro daquele local que ela sofreu a injúria. Tá? Entendi, mas aí você tem dados assim de mortes por ano? Eu não vou me recordar aqui por anos, porque o último dado veio de 2022. Eu sei que os acidentes no país, eles passaram de 150 mil acidentes. Tá? Acidentes, né? Acidentes. Mas ainda não tem os... Porque assim, certo. O que nós temos assim, serpentes causam mais óbitos do que escorpiões, mas escorpiões causam mais acidentes do que serpentes. Tá? Entendi. O acidente. Porque, assim, inclusive, já li em algum lugar que uma pessoa picada, ela pode, lógico, não vai falecer hoje ou amanhã, mas de repente, eventualmente, ela achando que está com imunidade, em uma próxima picada ela pode vir a óbito. É isso? Olha, não, para escorpião nós não temos nada na literatura que diz que um acúmulo de acidentes, isso pode gerar uma mortalidade exacerbada, ou como também as pessoas erroneamente acham, que a gente faz vacina para escorpião. Não é vacina, a gente faz soro, é diferente, tá? Certo. Nós não temos uma pré-proteção. Então, assim, nós não temos nada na literatura dizendo que 3 picadas pode ser muito pior que uma. Não, na realidade, às vezes uma picada com uma criança ou uma pessoa com comorbidade ou um idoso pode ser fatal. Então, é bom a gente esclarecer isso também, que não tem essa... Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Legal. Então, aí você já explicou por que essa população, especificamente dessa espécie amarela, está aumentando muito, justamente por causa do tipo de reprodução e que elas reproduzem muito mais fêmeas, né? Mas aí, como aumentou o número, a gente pode pensar que também a gente não tem atualmente um controle dessa população. É impossível fazer uma estimativa, ou a gente tem uma estimativa do número dessa população de escorpião. Não é possível isso, A né? gente tem alguns pontos que é importante a gente discutir quanto à saúde pública. Primeiro, que é negligenciado. Tá? Animais peçonhentos são negligenciados. A gente fala que a gente tira leite de pedra, quem trabalha nessa área sabe muito bem disso. Envolve muitos fatores. Então, a gente tem aspecto econômico, aspecto estrutural, saneamento básico, tudo isso está envolvido com o aspecto do escorpionismo. Tá? Isso é um problema então, que a gente enfrenta. O outro ponto é que nós temos subnotificações. Então, nós precisamos melhorar muito a notificação do nosso sistema de saúde. É um trabalho de formiguinha que muitos órgãos fazem, as extintas SUSEM fazia, o Instituto Butantan faz, o Ministério da Saúde faz, muito, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, por exemplo, o faz também, mas a gente ainda precisa melhorar bastante, a gente sabe disso. E tem que mexer com muitas camadas sociais. Então, assim, o que envolve no ponto de escorpionismo, a gente, então, para esse controle, a gente precisa melhorar muito os nossos números. Então, pode ser que esses números de acidentes sejam muito mais ou muito menos do que isso. Nós já identificamos, por exemplo,
marcações errôneas de acidentes por outros animais que acabou colocando o nome para escorpião, e quando você vai buscar fazer a volta toda, chegou lá, o acidente foi por um besouro, nem era o escorpião que causou o acidente. Tá? Entendi. Então, assim, esse é um problema que a gente enfrenta, tá, Silvia? É um ponto que a gente precisa melhorar bastante nesse aspecto de notificação. Tá, vigilância e notificação. Aí, para a gente finalizar, como você acha que as autoridades deveriam estar tratando esse problema e o que precisaria ser feito para o controle efetivo da população de escorpiões no Brasil? Investir em pesquisa, Silvia. A gente precisa cada vez mais de investimento em pesquisa E básica vigilância, né, Paulo? e vigilância, tá? Porque assim, para eu ter uma pesquisa muito boa, eu vou ter que ter uma vigilância muito boa. Eu vou Sim. precisar esse ser que é o escorpião, como que eu vou ter contato, saber através de vigilância? Se eu não for coletar esse local, se eu não for fazer uma entrevista para munícipes local, se eu não for misturar a esfera federal, estadual e municipal dentro desse âmbito todo que envolve o escorpionismo, eu não vou conseguir gerar dado, não vou conseguir ter a vigilância. Então, a gente precisa congruir esses nossos esforços nessas esferas que nós atuamos, melhorar a nossa comunicação e investir em pesquisa, que está, obviamente, atrelada à vigilância, como você colocou. E por exemplo, quando vem a vigilância, o pessoal das zoonoses e faz a sua intervenção, geralmente é com captura, porque não adianta nenhuma substância. Então, o que que eles fazem? Geralmente é tentar limpar o terreno e capturar esses animais? Então, a gente tem que melhorar muita coisa. Então, por exemplo, Silvio, vou dar um exemplo muito prático para você. Os terrenos baldios distribuídos pelo nosso país como um todo. A zoonose consegue fazer um trabalho que envolve diretamente uma residência onde ela foi acionada. Quando ela vai ver, porque o escorpião, o escorpionismo, eu não vou fechar minha vista naquela residência, eu tenho que ampliar para aquela área como um todo. Sim. Aquele terreno baldio, ele está em interjeição judicial, ele está dentro de uma briga familiar que envolve um espólio. Como que a zoonose vai conseguir resolver isso? Ela fica de mão atada. Aí a gente tem que acionar o jurídico. Esse jurídico pode chegar até o Ministério Público, às vezes, e quando vai ver, ou aquele terreno é público, e aí ele está dentro de uma esfera estadual, dentro de uma esfera federal. Então, nós temos muitos problemas estruturais para que a gente consiga efetivamente trabalhar junto ao escorpionismo. De novo, eu vou repetir isso. Conforme o órgão público local, uma zoonose, por exemplo, que ela vai lá e faz o trabalho, se ela retirou 10 escorpiões, que as pessoas multipliquem por 50, que é quando, na realidade, elas retiraram, porque teve passivamente impedir que aquele escorpião reproduza naquele ambiente lá. Então, o problema, Silvia, como eu vou bater de novo nessa tecla, ele é estrutural. Então, a gente precisa trabalhar em muitas esferas, muitos pormenores. Esse é o grande ponto. Teria que criar justamente uma força-tarefa, ou talvez criar alguma ação mais efetiva, juntando e interagindo todos esses atores da saúde pública, né, que você está falando. Com certeza, inferido todos esses aspectos. Nós, por exemplo, nós temos os órgãos de controle, nós temos os órgãos efetivos, a gente tem defesa civil para atuar, centro de controle de zoonose para atuar, os institutos de pesquisa hoje que podem fazer trabalhos renomados que envolvendo os produtos químicos em ambientes diferentes. Você imagina, a gente está falando de escorpionismo para o estado de São Paulo, que é um tipo de bioma, uma temperatura, uma umidade. Eu não consigo comparar, por exemplo, com Pernambuco ou com o Amazonas. É muito diferente. Então, o nosso aspecto, a nossa visão para o escorpionismo, ela tem que ser extremamente ampla. O que me garante que um produto químico testado no ambiente que é um bioma de cerrado vai funcionar para o ambiente do Pampa, que vai funcionar para um ambiente amazônico? Só a pesquisa vai me responder isso. Então, a gente precisa inferir muitos dados em muitos ambientes diferentes e com vários atores. De novo, defesa civil, controle de zoonoses, universidades, centro de pesquisas. Então, realmente, eu até arrisco aqui a dizer um gabinete de crise para ser montado, para que a gente possa trabalhar com muitos, mas com muitos atores aí que envolvam o aspecto do escorpionismo. Curiosidade, a SUSEM que cuidava dessa parte, como que ficou? O expertise da SUSEM, né, que envolvia todo esse aspecto que historicamente foi com insetos, né? Então, como a gente vê que todo esse trabalho que envolve a biologia, produto químico, onde encontrar, distribuição, os dados, a aplicabilidade, a SUSEM fazia com maestria, né? É muito importante também que as pessoas saibam que o Instituto Butantan é uma autarquia estadual, nós somos produtores de soro e detemos expertise que envolve a biologia, a taxonomia sistemática desse grupo de trabalho, que são os escorpiões no caso.
Mas o aspecto de controle em si ficava, obviamente, junto à SUSEM, em nível estadual, e no aspecto municipal, que é onde a gente trabalha diretamente porque são delimitados por leis, é o município através do Centro de Controle de Zoonoses. Então, a gente tem delimitações técnicas, delimitações, obviamente, legais, né? Então, nós, como instituição aqui, por exemplo, falando do Instituto Butantan, nós damos total suporte, o apoio que for necessário para os municípios, zoonoses, vigilâncias ambientais, vigilâncias sanitárias. Nós temos cursos aqui, podem ser EAD, podem ser presenciais, e a gente, como está fazendo com vocês em parceria aqui com a Saúde Pública agora, falamos sobre escorpiões, lidando com esse assunto e falando da melhor maneira possível. Assim, para quem não sabe, você pode contar um pouco o que aconteceu com a SUSEM? Olha, na realidade, assim, a SUSEM, ela foi descontinuada, né? Então, assim, o órgão em si, ele não existe mais. A O gente que tem você acha disso? eu como profissional da área, eu fico muito preocupado porque a gente precisa muito, né, desses fomentos, né? Sim. Hoje, por exemplo, o que a gente trabalha hoje, a gente vê muito hoje, muito com que a SUSEM deixou de herança, né? O know-how, o expertise, e obviamente é onde a gente acaba se baseando. Então, como será que a gente agiria em campo? O que a gente olharia? Então, esse olhar histórico, essa coisa toda envolvendo a SUSEM, ela é, na realidade, uma escola que ficou, né? Uma escola de Pois é, aprendizado para nós. verdade. Paulo, tem alguma coisa que eu não perguntei ou que a gente não comentou que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é importante a gente deixar. Obviamente, a gente pode estar falando do estado de São Paulo, né? É uma coisa que a gente conhece, a nossa estrutura. Então, que a população, então, acione o Centro de Controle de Zoonoses, que gere dados para que eles possam trabalhar com isso e levar para outras instâncias, né? Dizer no Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo, que é responsável pela distribuição de soros e vacinas, que ele também trabalha junto nessa área, envolve a parte de escorpionismo, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas envolve outros aspectos, arboviroses, as vacinas, enfim, e que a população vá diretamente nesses órgãos específicos para buscar informação, Silvia. Eu vejo muita coisa, fico navegando, né, vejo a internet, assim, muita fake news, muito problema que envolve o pronto atendimento, com a coisa de senso comum que eu achei que eu nunca mais ia ouvir, passar borra de café, fazer Nossa, torniquete, matar o animal e nossa. esfregar no local da picada. A gente está no século XXI, né? A gente tem essa brincadeira, né, que envolve, nossa, eu era criança e achava que os Jetsons estavam certos, que a gente já está com um carro flutuando, essa coisa, e a gente está mais que os Flintstones, né? A gente parece estar na idade da pedra. Então, deixar muito claro que a população busca os canais oficiais dos órgãos de pesquisa e educação, para que se informem e tirem suas dúvidas e que a gente trabalha, né, Silvia, deixar muito claro para a população que a gente trabalha com dados científicos, trabalha com ciência, tá? Reforçar que não sou eu, Paulo, que estou falando tudo isso aqui. Na verdade, eu estou falando tudo que eu aprendi através da ciência, estou repassando para a população e que eles possam tirar proveito disso. Legal, parabéns pelo seu trabalho, viu, Paulo? A E você também, obrigado por ter esse obrigada. canal de comunicação e informação junto à saúde pública, muito importante. Legal, obrigada. Agradeço novamente ao biólogo Paulo Goldoni, do Instituto Butantan, e em especial a você que nos acompanhou neste episódio. Quer participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail, é o imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade, também pelo nosso site. É o www.fsp.usp.br. Muito obrigada por sua audiência qualificada. Este episódio contou com a coordenação, roteiro, edição e artes de Silvia Miguel.